Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos a este vídeo, a esta aula do nosso canal. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos falar sobre um dos melhores programas da igreja. Eu posso dizer, as melhores ações que nós podemos fazer como filhos do Pai Celestial. Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é um Evangelho de paz. Seu Evangelho é a única resposta quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz, digno e capaz, que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. E para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão, e o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Vocês foram enviados à Terra nesta época específica, a época mais importante da história do mundo, para ajudarem na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste momento, nesta Terra, que seja mais importante do que isso. Esta é a missão para a qual vocês foram enviados à Terra. É isso aí, meu amigo, minha amiga, mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre uma das missões da igreja, mas lembrar a você que na última aula nós falamos sobre dízimos e ofertas, né? Falamos aqui um pouco sobre o propósito dos dízimos, o propósito também de outras ofertas e como você pode participar dos programas de dízimos e ofertas, né? Falamos também um pouco sobre, como eu falei, a designação desse valor, né? Desse montante que é arrecadado pela igreja através dos dízimos e ofertas. Só faltou dizer para você que lá na igreja nós não passamos nenhuma sacolinha coletando a oferta na frente de todas as pessoas e nem pedimos dinheiro lá no púlpito. Lá no púlpito ninguém vai perguntar quanto você pode doar ou quanto você pode ajudar a igreja com valores. Todas as doações feitas pelos membros da igreja, elas são feitas de forma individualizadas, né? Eu, por exemplo, vou doar e ninguém mais vai saber, ou seja, sigilosa. Quem vai saber sou eu, que estou doando, e o bispo, que está recebendo a doação. E assim eu posso ter um controle daquilo tudo que eu doei. No final do ano, eu recebo um extrato daquilo tudo que eu ofertei como oferta de jejum, oferta de dízimo, de templos e fundo missionário e tudo mais. Bom, dito isso, se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que nós possamos conversar um pouco sobre isso, se houver dúvidas, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma das missões da igreja. Antigamente, muito antigamente, a gente dizia que a igreja tinha 3 missões, né? Era redimir os mortos, aperfeiçoamento dos santos e proclamar o evangelho. Então, a aula de hoje, de princípios do evangelho, é sobre o trabalho missionário. O que significa o trabalho missionário? Significa que algumas pessoas elas vão doar do seu tempo, do seu talento, das suas energias e muitas vezes também de suas posses para que o reino de Deus possa crescer na terra. E isso começou desde Adão. Todos os profetas que foram chamados pelo Senhor, eles também foram missionários, todos eles. Eles tiveram a oportunidade de proclamar o evangelho, de falar para as pessoas aquilo que elas poderiam fazer para se prepararem
para a vinda do Salvador. Antes de Cristo, os profetas eles ensinavam e preparavam as pessoas para a vinda do Salvador que aconteceu. Após Cristo, os profetas e apóstolos chamados por Deus para ensinar o Evangelho têm essa missão também. Vamos ver, por exemplo, quando Jesus Cristo falou, em Mateus, capítulos 10, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide primeiro, ou antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Salvador mandou os 12 para ensinar aos judeus, que eram das tribos perdidas da casa de Israel. Ele falou, não agora para os gentios e não agora para os samaritanos. Primeiro tu vai ensinar aos judeus. Depois disso, ele falou em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando ele já estava se preparando para subir ao Pai, ele fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aqui ele já não disse, primeiro aos judeus, não. Agora são a todas as criaturas. Todo mundo deverá receber o Evangelho de Cristo. É uma das profecias para a sua segunda vinda. Um dos apóstolos de Cristo, você conhece muito bem, Paulo, que antes era chamado de Saulo. Depois daquele episódio, quando Saulo ele ouviu aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és, Senhor? E a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento, Saulo, que viria a ser chamado de Paulo, ele teve uma experiência, ele se converteu a Jesus Cristo. Após ele se converter, ele passou a ser um pregador da palavra, um missionário. Lembramos muitos casos dele com Barnabé, pregando, ensinando o evangelho em toda a área onde ele vivia. Ele estabeleceu a igreja em várias cidades, em vários locais, e ele funcionava como, literalmente, um grande missionário naquela época. E depois de Paulo, nós tivemos sim vários outros missionários, só que a igreja passou por um momento de apostasia, você lembra bem, nós falamos sobre isso aqui no canal. Depois, o Senhor chamou um profeta, em 1820, ele teve a primeira visão, o profeta Joseph Smith, em um local semelhante a esse aqui, deixa eu tirar aqui a câmera para que você possa ver um pouco, um local semelhante a esse, claro, não exatamente este, mas um local onde tinha muitas árvores, um bosque deserto, onde o garoto, Joseph Smith, ele se ajoelhou e orou, e ele recebeu uma resposta às suas dúvidas. E a partir de então, Joseph Smith, ele foi preparado para vir a ser o profeta da restauração. Após a restauração, o evangelho ele começou a ser pregado, a igreja, ele voltou, aliás, a ser pregado. A igreja, ela foi oficialmente estabelecida em 6 de abril de 1830 e já em 1830 os primeiros missionários, entre eles Oliver Cowdery, começaram a pregar, a ensinar sobre o livro de Mórmon, sobre o Evangelho de Cristo lá nos Estados Unidos. Com o tempo, a igreja ela passou a ser uma igreja mundial, uma igreja internacional. Essa igreja ela rompeu as barreiras dos Estados Unidos. Ela primeiro foi para a Inglaterra, onde os missionários falavam inglês, e depois eles começaram a expandir para vários países. Aqui no Brasil não foi diferente. E a igreja cresceu muito, cresceu tanto, que ela começou a ter cada vez mais missionários no campo missionário. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo para que você possa ter. Veja bem, a força missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias começou ou retomou com força em 1830, quando a igreja, como eu disse, começou com Oliver Cowdery e outros missionários. O trabalho missionário expandiu-se internacionalmente. No século XX, ele cresceu substancialmente e hoje no mundo nós temos mais de 50 mil missionários. Quando eu fui um dos missionários da igreja, de abril de 1993 a abril de 1995, a igreja tinha em torno de 25 a 28 mil missionários no campo.
Em 2012, a igreja ela decidiu diminuir a idade dos jovens que saem em missão. As jovens que antes saíam a partir de 21 anos, passaram a sair aos 19 anos de idade. Os rapazes que antes eram aos 19, assim como eu fui, passaram aí aos 18 anos. Isso fez com que o número de missionários crescesse significativamente em todo o mundo. Isso mostra a urgência que o evangelho tem para ser pregado em todo o mundo. Hoje, 350 países recebem os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A pedra descendo o monte, como Daniel falou, a pedra que rola do monte e vai enchendo toda a terra. É o evangelho sendo pregado pelos missionários da igreja. E agora eu vou explicar para você um pouco mais sobre o que são esses missionários. Você provavelmente já viu, se você não é membro da igreja, mas você já deve ter visto na sua rua 2 rapazes ou 2 moças. Eles andam, os rapazes, de camisa branca e gravata, mais ou menos como eu estou aqui, e uma plaquinha preta no bolso, mais ou menos assim, onde eles se identificam. Os rapazes são chamados de elders, ou seja, elder e o sobrenome do rapaz. No meu caso, Elder Souza. As moças são chamadas de sisters. Elas usam a sua veste normal de moças, não vestem roupas padrão como camisa branca ou gravata, elas usam sua roupa natural de domingo, com a plaquetinha também, identificando-a como representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Elas são representantes do próprio Jesus Cristo, onde elas estiverem. Então hoje, os missionários, eles são, sem dúvida nenhuma, um cartão postal da igreja em todo o mundo. Quando você olha os missionários, você já sabe, olha, eles são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há também casais que servem missões, casais que já são aposentados, que têm a oportunidade de sair e servir uma missão. Muitas vezes as missões dos casais são diferentes, né? Eles têm a missão de apoiar a igreja em determinado local, tem em vários países e estados diferentes do seu país de origem, e eles não necessariamente vão à casa das pessoas para ensinar o evangelho, como fazem, por exemplo, os rapazes e moças. Os rapazes, eles vão, as moças também vão à casa das pessoas e ensinam o evangelho de Jesus Cristo, explicando a necessidade, as doutrinas principais do evangelho. E aí as pessoas, quando decidem seguir a Cristo, são convidadas a serem batizadas, já falamos aqui sobre isso também no canal, e fazer parte da família de Deus, da família do reino de Deus na terra, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como a gente já falou, o trabalho missionário ele tem desempenhado um grande trabalho mesmo, uma grande obra, melhor dizendo, para a Igreja de Salvador e para o próprio Evangelho. Hoje em dia, os apóstolos e os profetas, eles são recebidos como grandes missionários. Não só eles, como já falamos para você. Além dos missionários de proselitismo, existem também os missionários de serviço. Esses missionários, eles atuam em edifícios da igreja, explicando a história da igreja, recebendo visitantes. São missionários que dedicam o seu tempo. Os rapazes, 2 anos do seu tempo, de tempo integral, e as jovens, as moças, 1 ano e meio, 18 meses. E onde eles fazem integralmente apenas aprender e compartilhar o Evangelho. O que fazemos? Falamos com as pessoas na rua, na casa delas, onde quer que seja. E esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, é o único caminho para encontrarmos felicidade nesta vida. Antes de vir para a missão, o meu pai tentou me fazer não aceitar o chamado e eu disse a ele, seja batizado, eu sei que isso vai te ajudar muito. Ele tinha problemas com bebidas, com fumo e antes da missão ele se batizou. Foi um milagre para mim, meus irmãos e minhas irmãs, saber que estávamos fazendo algo bom. Ele recebeu a mesma dádiva que eu, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estudei 3 anos para me formar na área da saúde. Eu tenho que estudar por mais 1 ano e eu trabalhei como paramédica por algum tempo.
E realmente eu amo poder ajudar as pessoas. Como missionário, eu tenho a oportunidade de observar as pessoas. Ao aprenderem sobre Jesus Cristo, elas começam a entender o que Deus vê nelas. Há mais ou menos uns 14 anos, minha mãe e eu conhecemos os missionários e foi maravilhoso. Os missionários mudaram a minha vida e a da minha família. Então, agora eu quero compartilhar este evangelho restaurado com todas as pessoas. Houve alguns missionários que me aproximaram de Cristo e é por isso que eu estou aqui hoje. É isso que eu faço como discípulo e seguidor de Cristo. Sair pelo mundo e falar a todos com quem eu puder sobre Cristo e que Ele vive. Se o valor de uma alma é grande à vista de Deus, eu acho que isso já é uma boa razão para ajudar alguém. Então, não importa de que tipo de ajuda precisem. Só estou aqui para ajudá-los. Cada pessoa nessa terra é preciosa. O Evangelho de Jesus Cristo é o meio pelo qual encontramos felicidade nesta vida e vida eterna na vida futura para voltar a viver com o nosso Pai Celestial. É isso que Ele quer que voltemos. É isso que eu quero, é isso que nós como missionários queremos. E para todos nós, para toda pessoa, não importa quem seja ou onde esteja, ser feliz e voltar a viver com Deus. A rotina de um missionário: acorda às 6h30 da manhã, estuda o Evangelho sozinho, depois estuda com o companheiro ou com a companheira, se for o caso das jovens. Mais ou menos às 9h30 ele sai para a rua e eles vão fazer visitas às pessoas, vão encontrar pessoas na rua, vão visitar as pessoas em suas casas e vão falar do Evangelho para essas pessoas o dia inteiro. Para almoçar, 1 hora de almoço. Normalmente esse almoço ele é feito na casa de um dos membros da igreja. Após isso, eles voltam para a rua, novamente para procurar os eleitos do Senhor e para ensinar as almas que o Senhor espera que volte a viver com eles. Quando é mais ou menos às 9h30 da noite, 9h30 da noite, veja bem a carga horária desses jovens, eles vão para casa. Chegando em casa, eles vão tomar seu banho, jantar, fazer sua oração em dupla e vão dormir, fazer suas orações particulares e vão dormir. E esta é a rotina de um missionário da igreja. É um trabalho voluntário, eles não recebem um salário para isso, porque eles recebem uma ajuda de custo e que na maioria das vezes a própria família é que custeia essa ajuda. Muitos missionários não têm condições de pagar, a família não tem condições de pagar para estar na missão. E quando isso acontece, uma outra família normalmente adota esse rapaz e custeia a sua missão. Além disso, os membros da igreja também podem ajudar a obra missionária fazendo aquela oferta que eu já mostrei para vocês. Tem lá, fundo missionário. Você pode ajudar os missionários da sua unidade, se você é membro da igreja, ou se você quer ajudar a igreja no mundo inteiro a ter mais missionários, você também pode doar na guia de fundo missionário. Tá bom? Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito do trabalho missionário, mas é claro que nós vamos continuar aqui falando, lógico, da grande importância dos missionários. Além disso, olha só, em Doutrina e Convênios, eu quero... Olha só o que diz na seção 4. E você que está pensando em fazer missão, ou você que está na igreja, tem um filho, uma filha aí que está na dúvida de fazer missão, ou você que nem é membro da igreja, mas olha só o que o Senhor diz para as pessoas que estão dispostas a servir. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para se realizar entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que os sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Porque eis que o campo já está branco, pronto para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice em vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, o qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal.
da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Esta sessão de Doutrina e Convênios, ela é uma sessão missionária, mas também ela mostra para nós, membros da igreja, ou não, se você não é membro da igreja, mas está conhecendo, mostra para nós como é a forma de servir a Deus, de todo o poder, mente e coração, com os olhos fitos na glória de Deus, não com os olhos fitos nas glórias dos homens, não para receber dinheiro, não para ficar rico, não para ganhar alguma coisa material, mas com os olhos fitos na glória de Deus. E ele fala que para isso nós precisamos lembrar da fé, da esperança, da caridade, da mansidão, da piedade, da paciência, da diligência. Então, são vários atributos cristãos que nós devemos ter. E além disso, eu quero passar aqui para você, que o manual até pede para a gente falar, é que todos nós podemos ser um missionário. Não é somente os missionários de tempo integral. A obra da igreja, ela abrange todos os membros, todos eles, desde as criancinhas. Inclusive, domingo passado, a irmã Marcela, falando da irmã Júlia, que é sua filhinha, Júlia deve ter 5 anos, 6 anos no máximo. Júlia partilhou o livro de Mórmon com uma das suas amiguinhas da escola e compartilhou essa experiência lá. E o que a gente mostra é que desde as criancinhas até os cabeça branca são chamados ao trabalho, são chamados a falar do Evangelho, a compartilhar do Evangelho com seus vizinhos, nossos vizinhos, com os nossos amigos do trabalho, com a nossa família, com todas as pessoas que nós conhecemos. Ah, irmão Souza, mas eu sou tímido, eu não consigo falar. Existem várias formas de você proclamar o Evangelho. Muitas vezes você vai precisar nem falar. A forma como você age, as suas decisões que você toma no dia a dia, elas já são uma forma de dizer: ei, eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo para te mostrar. E as pessoas vão querer saber de onde veio essa personalidade, de onde veio essa característica, onde a pessoa ela tem caridade, ela tem paciência, ela tem fé, ela tem esperança, ela tem humildade, ela tem aqueles atributos cristãos. As pessoas vão querer saber: ei, como é que eu faço para ganhar esse atributo também? Fala para mim. E aí você vai ter a oportunidade também de pregar e de falar do Evangelho. Temos alguns pontos aqui que eu quero falar para você de forma resumida. Primeiro é sobre mostrar aos nossos amigos e às outras pessoas a alegria que nós temos de sermos membros da igreja, de termos o Evangelho. O segundo ponto é vencer a timidez de forma natural, como eu já falei aqui para você, tornando-nos amigos das pessoas e também mostrando às pessoas, mesmo que a gente não tenha muita aproximação, isso na sociedade de uma forma geral, mostrando através dos nossos atos, nosso exemplo, que nós vivemos o Evangelho e dessa forma vamos pregar também para elas, né? Ponto 3, explicar o Evangelho aos amigos que não são da igreja e também a outras pessoas. Convidar para a nossa casa os amigos, os vizinhos que têm interesse no Evangelho. Assim ajudamos os missionários. O ponto 5, ensinar aos nossos filhos a importância de partilhar o Evangelho e prepará-los espiritualmente e também financeiramente para servir em uma missão de tempo integral. Como fez a irmã Marcela com a irmã Julinha, né? Julinha pequenininha. Ponto 6, pagar o dízimo e contribuir para o fundo missionário. Como falei aqui também, ajuda bastante ao trabalho missionário integral. O ponto 7, contribuir para o fundo missionário geral e também o fundo missionário da ala ou do ramo onde você está. Ponto 8, fazer pesquisa de história da família, muito importante. Vamos falar sobre isso aqui em próximas aulas. Ponto 9, convidar não membros para as atividades da igreja. E o ponto 10, doar exemplares do livro de Mórmon, mas também exemplares da igreja, de revistas da igreja, livros da igreja. Você pode doar e você, hoje em dia, com a tecnologia avançada, você pode, inclusive, oferecer às pessoas que instalem no seu smartphone o aplicativo Biblioteca do Evangelho. Neste aplicativo, essa pessoa vai ter as escrituras, os livros, os discursos das conferências. Ela vai ter tudo que a igreja oferece de material didático para que ela possa aprender mais sobre a igreja, mais sobre o Evangelho e especialmente, é claro, mais
sobre o Salvador e Redentor do mundo, o Salvador Jesus Cristo. Isso é o mais importante. O Senhor, ele promete bênçãos para quem participa do trabalho missionário. Eu sempre digo que as bênçãos, elas são como posso dizer assim, um extra. Bem, uma bênção, ótimo, mas não é o nosso objetivo ganhar bênçãos quando participamos da obra do Senhor. Participamos porque gostamos, porque nos faz bem, porque nos molda como seguidor de Jesus Cristo, e ganhar bênçãos lá na frente é algo extra, automático. Mas não é o nosso objetivo, não é o fim, tá? Não é o nosso objetivo final este. Mas, claro, o Senhor promete também muitas bênçãos para quem participar do programa de ensino do Evangelho, do trabalho missionário, essa grande obra maravilhosa que o Senhor instituiu desde os primeiros dias da história da humanidade até hoje. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós vamos finalizar aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas eu quero falar para vocês que o Evangelho de Cristo, ele é maravilhoso, ele é muito especial. E quanta gente, olha só, vou contar uma experiência aqui para vocês. São várias e várias experiências, tá? Mas eu vou contar uma experiência aqui para vocês que aconteceu comigo quando eu voltei de missão. Eu trabalhava em uma empresa e uma colega de trabalho, ela observou um pouco como eu agia, as minhas decisões, as coisas que eu falava, a forma de falar, a forma de encarar alguns assuntos que o mundo oferece. E ela olhou para mim e falou assim: ô Luiz Carlos, você frequenta uma igreja? E eu falei: sim, eu frequento uma igreja. Desde os meus 16 anos. E ela falou: qual é a igreja? E eu falei para ela o nome da igreja. Ela disse: eu quero conhecer essa igreja, porque uma igreja que faz isso com a pessoa, assim como você, eu quero isso para mim e para a minha vida. Essa grande irmã, eu levei os missionários à casa dela, era um pouco distante da minha casa, era outro bairro distante. Os missionários ensinaram essa irmã, ela aceitou o batismo, se converteu, iniciou o seu processo de conversão a Cristo, e encontrei com ela agora, depois de quantos anos, Senhor? Mais de 25 anos, encontrei com ela sábado, dia 25 agora de outubro, na caravana ao Templo de Recife. Estava ela lá com seu filho, o filho dela com 25 anos, 24, 25 anos, o Luiz Ricardo. Inclusive, Luiz, em homenagem à minha pessoa também, e eu fiquei muito grato a ela por isso. Então, imagine quantas histórias ricas de emoção, de gratidão, de amor nós podemos viver nestes últimos dias em preparação à segunda vinda de Cristo. Basta você fazer o que você pode fazer, participar dessa grande obra maravilhosa. Eu vou compartilhar outras mensagens, outros exemplos sobre a obra missionária e sobre as minhas experiências na igreja e na missão, mas é claro, em outros vídeos. Por agora eu quero apenas compartilhar com você o meu testemunho de que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele está vivo hoje, ele ressuscitou, ele está vivo, ele conhece você, ele sabe das suas aflições, ele sabe das suas angústias, das suas alegrias, ele conhece você pelo seu nome. Ele veio à terra e ele suou sangue naquela cruz. E acredite, ele fez isso por você também. Jesus, ele é o cabeça desta igreja. Ele nos pede que participemos dessa grande obra, que é a obra missionária. Aos missionários que estão no campo, todos eles, jovens, rapazes e moças, os casais já aposentados, todos eles, os presidentes de missões, eles estão vivendo algo maravilhoso. Vocês estão vivendo algo maravilhoso. Algo que nunca mais provavelmente irão viver. É estar com o Salvador, representando ele na casa das pessoas. Então eu compartilho esse testemunho com vocês e deixo o meu abraço a todos vocês. Que possamos nos encontrar na próxima aula. Na próxima aula será a aula número 34, como desenvolver os nossos talentos. Não perca esta aula. E logo após essa, a outra aula será sobre obediência. Também não perca. O nosso curso ele está acabando. Esta aula de hoje foi a 33. Nós temos 47 aulas, ou seja, nós temos mais 14 aulas para acabar o curso. Já passamos
de 2 terços. E agora vamos para o terço final desse grande curso de princípios do Evangelho. Um abraço para você, eu sou o irmão Souza, você está comigo no canal Conexão Espiritual. Não perca, vá à igreja, se conecte a Deus e a Jesus Cristo. Aquele abraço, fiquem todos na paz, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.